Quantas coisas nós temos ouvido falar acerca do Senhor Jesus, quantas informações nós temos tido acerca do Filho de Deus. Mas o importante é que nós possamos refletir em algo, que tudo que ouvirmos acerca de Cristo tem que ser pautado de acordo com as Escrituras, à luz da Palavra de Deus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, Jesus, ele inicia aqui um diálogo com os seus discípulos e ele faz algumas indagações. É lógico, ele obtém algumas respostas, mas depois ele faz uma pergunta específica para os seus discípulos que nós precisamos atentar. Mateus 16, 13 a seguir diz assim: Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? O versículo 15 deixa claro que Jesus ele faz uma pergunta agora pessoal e específica para os seus discípulos, querendo saber dos seus discípulos quem ele era. Qual era a verdade que os discípulos sabiam acerca do Senhor Jesus? Ele mesmo pergunta para eles. E é claro que esta pergunta que Cristo faz, nós só podemos encontrá-la à luz das Escrituras. Então o tema que eu quero refletir, trazer para as nossas vidas é quem é Jesus? Mas não de acordo com o que as pessoas acham, pensam ou dizem, mas de acordo com o que está escrito à luz das Escrituras. A palavra Senhor, ela é dita, citada na Bíblia aproximadamente mais de 7.000 vezes, para que nós possamos entender Jesus sendo citado como Senhor mais de 7.000 vezes, para que nós possamos entender acerca do senhorio de Cristo. A palavra Senhor em grego é Kyrios, que significa Lorde, Mestre, Dono, né? Então, quando nós falamos que Jesus ele é Senhor, não é simplesmente um Senhor qualquer, mas é o Senhor na sua concepção da palavra dono. Ele é mestre, ele é Lorde, ele é aquele que está acima, né, de todos. E quando Paulo ele escreve a sua primeira carta aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios 1, a partir do versículo 7, nós temos aqui Paulo citando muitas vezes Cristo como Senhor. 1 Coríntios 1, a partir do 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo citando em 4 versículos Jesus como Senhor. E é claro, nós entendemos que Jesus ele é Senhor, o senhorio de Cristo precisa ser tratado, levado a sério, o senhorio de Cristo precisa ser, eu digo até mesmo, pela igreja, absorvido pela igreja, absorvido pelas pessoas, o senhorio de Cristo, porquanto ele é Senhor, ele é dono, ele é mestre, ele é o Lorde, ele é o dono, ele é Senhor, ele é absoluto. Então quando nós dizemos que Jesus ele é Senhor, nós não estamos dizendo que ele é simplesmente uma pessoa qualquer, mas simplesmente o dono de tudo, o mestre de todas as coisas. Ele é Criador e não criatura. Algumas leituras complementares que você pode estar fazendo para também conhecer a Cristo como Senhor nas Escrituras. Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 16, você vai ver Jesus sendo citado como Senhor.
Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 2, 8, 11, 14 e 16, também Jesus é citado como Senhor. Romanos 1, de 1 a 7, você também vai ver o Senhor Jesus sendo exposto à luz das Escrituras. Jesus como Senhor. Então nós precisamos compreender sim que Jesus, ele é Senhor à luz das Escrituras. Então a própria Bíblia Sagrada vai trazer Cristo como Senhor das nossas vidas, como Mestre, como dono de tudo e de todos. Também à luz das Escrituras, nós entendemos que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós tratamos de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é claro, nós vamos tratar da questão do pecado. E infelizmente muitas pessoas não querem que esta questão ela seja tratada e até mesmo esquecem ou deixam de lado esta questão de Cristo sendo, à luz das Escrituras, o único, aquele que não tem substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós só temos vida em Deus por intermédio do sacrifício vicário de Cristo como Cordeiro. Tratar da questão de Jesus como Cordeiro à luz da Bíblia Sagrada é nós pegarmos de Gênesis até Apocalipse a questão do pecado sendo tratada por Jesus Cristo, como aquele que foi oferecido na cruz, como aquele que foi oferecido como holocausto, o sacrifício perfeito de Deus na cruz sendo o Cordeiro de Deus. E nós temos somente vida em Deus através do sangue de Jesus Cristo, o sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Então, nós só vamos também conhecer a Cristo como Cordeiro de Deus à luz das Escrituras. Leituras que você pode estar fazendo para também conhecer a Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Apocalipse capítulo 5, versículos 6, 11 a 13. Também você pode estar lendo e acompanhando Jesus como Cordeiro, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda Apocalipse capítulo 14, versículo 1, aonde, à luz das Escrituras, você conhece Jesus como Cordeiro de Deus. Jesus também ele é o único mediador entre Deus e os homens. A palavra mediador significa aquele que intervém, o medianeiro, o árbitro. Jesus, citado na Bíblia Sagrada, é o único que está fazendo ligação entre Deus e os homens. Não existe outro. Ninguém mais pode fazer esta ligação, ninguém mais pode fazer esta unidade de Deus com os seres humanos, a não ser Jesus Cristo. Na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então somente o Senhor Jesus, ele é um mediador, ele é aquele que faz a mediação, ele é aquele que faz a ligação, a unidade, que foi quebrada lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22, mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Então nós vemos que o escritor aos Hebreus, ele traz também Jesus Cristo como único mediador pelo seu sangue. É o sangue derramado de Cristo que nos dá a condição de nos aproximarmos mais uma vez do nosso Deus, do nosso Criador, o nosso Deus supremo e soberano. Leituras que você pode estar fazendo também para acompanhar Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Lucas capítulo 23, versículo 34. Hebreus capítulo 7, versículos 20 a 25. E Hebreus 9, do versículo 13 ao versículo 15, você também vai estar encontrando Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. E é claro, nós não podemos deixar de esquecer que à luz das Escrituras, Jesus Cristo, ele é Deus. Tito capítulo 2, a partir do versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos
no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Paulo, quando escreve a Tito, ele se refere à pessoa bendita de Cristo como Deus e Salvador, Cristo Jesus. Grande Deus, não somente Deus, mas grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então nós, à luz das Escrituras, vamos entender que Jesus Cristo, ele não somente é um homem, uma pessoa qualquer, uma pessoa comum, mas à luz das Escrituras, Jesus Cristo, ele é Deus. E quando nós entramos pelas páginas da Bíblia Sagrada e acreditamos à luz das Escrituras que Jesus Cristo, ele é Deus, a nossa conduta para com ele, ela é diferente, a nossa unidade para com ele é diferente, o nosso relacionamento para com ele é diferente, e até a nossa própria adoração, a nossa reverência para com a pessoa de Jesus Cristo é diferente. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, no versículo 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo, ele é Deus. À luz das Escrituras, que nós possamos cada vez mais estar buscando ao Senhor Jesus Cristo, ao seu senhorio e a ele como Deus, porque ele, à luz das Escrituras, ele é Deus. E outras referências que nós podemos ter para compreender Jesus Cristo à luz das Escrituras como Deus: Isaías capítulo 9, versículo 6, João capítulo 5, dos versículos 18 a 26, também João no capítulo 20, no versículo 26 até o 28. Então, que nós possamos fazer esta reflexão à luz das Escrituras: quem é Jesus? Jesus, ele é simplesmente aquele que é detentor de todas as coisas, de todo o poder. E à luz das Escrituras nós vamos compreender melhor quem é Jesus. Que esta palavra venha fazer morada no teu coração e que você venha à luz das Escrituras, não de acordo com aquilo que algumas pessoas dizem, alguns grupos interpretam erroneamente a palavra de Deus, mas de acordo com as Escrituras, que nós venhamos a compreender e a conhecer quem é Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra.